Bom, eu estou fazendo vários exercícios que ajudem vocês a recordarem coisas que a gente já estudou. Deixa eu recordar um pouquinho o fator integrante. Faz tempo que eu não faço nenhum exercício com fator integrante. Eu tenho aqui um exercício, acho que esse era o número 4, então esse é o número 5. Turma, esse exercício que não está com as variáveis separadas, e eu quero um teste básico de equação de ordem 1, quando elas estão separadas assim em P dx mais Q dy, é verificar se ela é exata ou se ela tem fator integrante. Isso é um teste bem simples e bem básico de fazer. Primeira coisa para se lembrar, aquelas discussões de fator integrante e de exata, você tem que fazer quando a equação está na forma P dx mais Q dy, não um de cada lado do sinal de igual. É um detalhe simplésimo, mas pode trocar um sinal aí e atrapalhar a sua análise. Então, eu vou escrever isso assim. Isso aqui é a equação y mais seno menos 1 dx mais cosseno x dy igualado a zero. E trocou o sinal daqueles termos 1 menos y menos seno, porque eu joguei tudo para o lado de lá do sinal de igual. Para que ela fique na forma p de xy dx mais q de xy dy. Isso que eu acabei de falar fez sentido para todo mundo? Agora que eu sei quem é o p e quem é o q. Agora eu tenho clareza que esta função é a função p de xy e esta função é a função q de xy. Para saber se ela é exata, eu faço a derivada del p del y, del q del x. Se for exata, a gente já sabe como resolver. Tem que determinar a função potencial. Del p del y é 1 e del q del x é menos seno x. Claramente são diferentes, então ela não é exata. Quando a gente constata que uma equação não é exata, a gente tenta verificar se ela tem fator integrante. Existem duas situações para verificar se ela tem fator integrante. Uma é se há o seguinte quociente, del p del y menos del q del x dividido por q de xy, se isso por acaso resultar uma função g de x apenas, eu tenho um fator integrante, e eu terei um fator integrante se acontecer uma coisa parecida, mas diferente, que é del q del x menos del p del y sobre p resultar uma função que só dependa de y. Se acontecer isso, aí eu vou ter o seguinte fator integrante. E elevado a uma primitiva de g de x é fator integrante. E nesse caso, quem vai ser o fator integrante quando só depende de y? Um fator que só depende de y, que é μ de y, igual a e elevado a menos a primitiva. Isso é uma coisa que vocês precisam ter bem memorizado, essa troca de sinal aqui.
Uma coisa que muitas vezes confunde os alunos quando vão resolver exercícios disso é o seguinte: faço aquela conta del P, del X menos del Q, del Y, não deu igual a zero, mas deu constante. Quando eu calculo aquilo, deu 2, 1. Aí eu penso assim, bom, constante tanto é função só de x como só de y. Então, na verdade, vai ter fator integrante dos dois tipos, certo? Não. Se você fez a conta dividido por q e deu 1, vai ter um fator integrante de x. E se você fez a conta dividindo por p e deu 1, vai ter fator integrante dependendo de y. Se der igual a constante nos dois casos, então sim, tem fator integrante dos dois. Mas tem que ver por quem que você dividiu para saber se o fator vai depender só de x ou só de y. Diga. Ali como você inverteu del Q, del X, menos del P, del Y, ali não seria positivo ou exponencial? Eu sempre erro no que eu escrevo na lousa. O rotacional é del Q, del X menos del P, del Y, é na outra ordem. Sim, eu troquei a ordem do rotacional aqui. Sim. Del Q, como aqui, né? Del Q, del X menos del P, del Y. Sim. Não, aí seria esse daqui. Espera aí. Deixa eu lembrar. Qual é a ordem do rotacional? O rotacional é del P, del Y menos del Q, del X. O rotacional é como está no primeiro caso, não é? Então é aqui que está trocado. É aqui que está trocado. Isso, obrigado. É a expressão do rotacional do campo. Del P, del Y menos del Q, del X. Então, no nosso exemplo, o que ocorre é isso. Quando você faz del P, del Y menos del Q, del X, dá 1 menos seno dividido por cosseno, que dá secante, a derivada del Q, del X é menos seno, aqui fica mais, secante mais tangente. Então, esta expressão é o meu g de x, que só depende de x. Então, eu tenho um fator integrante que é e elevado à primitiva disso. Então, o fator integrante μ de x é e elevado à primitiva daquela g, que é e elevado à primitiva de secante de x mais tangente de x, que é e elevado a logaritmo do módulo de secante mais tangente, mais primitiva de tangente, que é logaritmo do módulo, tangente é seno sobre cosseno. Então, derivada, a função embaixo e menos a derivada em cima. Então, é menos logaritmo do cosseno, que pode ficar mais secante. E elevado a tudo isso. Na verdade, isso é igual a secante mais tangente, vezes, esse menos entrou aqui, ficou 1 sobre cosseno, que é secante, e exponencial, que é secante. Tirei os módulos. Quando eu estou calculando o fator integrante, eu posso me livrar dos módulos, porque se uma função é fator integrante, menos ela também é. Então, eu tenho mais de um fator integrante, e isso aqui é um fator integrante. Quer dizer que o fator integrante é secante ao quadrado de x mais secante vezes tangente. Oi.
Porque se ela multiplica a equação e torna exata, e você pegar menos ela e multiplicar a equação, troca o sinal de tudo, troca o sinal do del P, del Y e do del Q, del X. Se eles eram iguais, continuam iguais. Não da G, eu estou falando do fator integrante final, que é isso aqui. Agora eu multiplico a equação por isso. Olha como ela fica confusa, mas fica bom. Secante de x ao quadrado mais secante vezes tangente vezes cosseno. Eu vou pôr na ordem que estava lá, vamos trocar essa ordem, eu vou manter a ordem que está ali. Então a ordem é y menos seno menos 1 vezes secante ao quadrado mais secante vezes tangente dx mais cosseno vezes secante ao quadrado mais secante vezes tangente dy igual a zero. Essa equação é exata. Obrigado, aqui é mais seno. Essa aqui é exata. Ficou enorme, mas ficou exata. E, portanto, dá para resolver. Por que ela é exata? Essa é a nova função P. Esta é a nova função P. Se deriva em relação a y. Del P, del y. Quem que é derivada em relação a y? Tem um termo que é y vezes esse parênteses. Derivando em y, como y está derivado à primeira, é esse parênteses. E os outros termos todos, e esses outros termos todos, só tem x. Aí quando deriva em y, some tudo. A derivada em y é secante ao quadrado de x mais secante de x tangente de x. Veja se vocês concordam que a derivada em y de todo aquele termo é y vezes aquele parênteses. Imagina que você vai fazer a distributiva. O único lugar onde vai ter um y é y vezes esse parênteses. Portanto, quando eu derivar em y, é o que está multiplicando o y. Esse outro pedaço, eu vou reescrever. Cosseno vezes secante ao quadrado. Secante é 1 sobre cosseno ao quadrado. Vezes o cosseno, cancela um cosseno. Sobra uma secante. E cosseno vezes secante vezes tangente. Cosseno vezes secante é 1. Então é só tangente. Então esse termo é secante mais tangente. Esse que está multiplicando o dy. Essa é a nova função Q. Derivando secante mais tangente, que é o cálculo do del Q, del X. Derivada de secante, secante tangente. Derivada de tangente, secante ao quadrado. São iguais. Então ela ficou exata de fato. Embora tenha ficado muito comprido a formulação, ela é exata. Se ela é exata, como que eu resolvo? Tenho que achar potencial. Vamos tomar uma decisão do que nós vamos fazer para achar potencial. Será que eu vou procurar uma função f de xy, que vai ser a função potencial, cujas derivadas parciais têm que ser p e q. Coisa mais simples é começar com a derivada parcial em y. A derivada parcial em y tem que ser secante mais tangente. Como a derivada da f em y tem que ser a q, que é igual a secante mais tangente, daqui segue que a minha candidata a f, minha candidata a f de xy é igual secante mais tangente
vezes y, porque isso ao ser derivado em relação a y tem que dar secante mais tangente, mais uma função r que só depende de x. Porque se eu derivei em y, some um termo em x. Agora eu derivo isso em x e comparo com a anterior. Quando eu derivo isso em x, eu tenho derivada de secante, secante vezes tangente de x, mais secante ao quadrado de x vezes y, mais a derivada da função r de x, que vai me permitir saber se tem ou não tem essa função r. Quando eu comparo isso com isso, sai que a derivada da função r, r' de x, esse pedaço, secante, tangente, secante ao quadrado y, está aqui. Secante, tangente, secante ao quadrado y está aqui. O resto, que só depende de x, é igual a seno de x menos 1 vezes secante ao quadrado mais secante vezes tangente. Bom, e aí agora eu tenho que fazer a integração em x para achar o resto que falta da função potencial. E quando eu fizer isso, agora tem que, então, o que falta fazer para acabar esse exercício? Terminar de calcular r de x e aí escrever f de xy igual a constante. Porque é assim que resolve as equações exatas. E para fazer acabar de calcular o r, você vê que é a integração de coisas trigonométricas, né? Tudo trigonométrico. Produto de só escrever tudo em seno e cosseno, que é um monte de contas trigonométricas em seno e cosseno. Oi. A solução que você vai achar aí é a solução daquela equação ali ou para essa equação? Para a mesma. As duas têm o mesmo conjunto de solução. Muito boa pergunta. Nunca é demais enfatizar isso. Turma, a pergunta é a seguinte: afinal de contas, quando eu faço isso, eu estou resolvendo esta equação ou aquela? Eu estou resolvendo essa. Só que o conjunto de solução daquela equação é exatamente igual ao conjunto de solução dessa equação. A solução geral é a mesma. Quem que garante isso? É o fato que o fator integrante é uma função que não se anula nunca. Então, o fator integrante ele atua sobre um pedaço do domínio onde ele não se anula e, portanto, as soluções antes e depois de multiplicar são as mesmas. O que torna aquela sentença nula é o mesmo fato. E eu sei que o fator integrante não se anula porque ele é uma exponencial. Fazer mais um exercício. Eu vou deixar essa conta para vocês terminarem, então. Estamos terminando o nosso curso, estou deixando tarefa para vocês. Turma, tem um enunciado interessante aqui, que é achar... Acho que era 4, 5, acho que deve ser o 6. Trajetórias ortogonais A. E aqui vem, por exemplo, uma família de curvas assim. 2x2 mais 3y2 igual a constantes. Que curvas são essas, turma? 2x2 mais 3y2 igual a constante. Para cada C, eu tenho uma curva. O que é essa família de curvas? Quando eu vario C, que tipo de curva que eu estou tendo aqui? Elipses. São elipses no plano. Se o coeficiente em x e y é o mesmo tamanho,
Isso fica uma elipse com raios, com os dois eixos do mesmo tamanho. Quando é de tamanho diferente, é uma elipse. Eu quero achar quem são as curvas, quando eu falo trajetória, são curvas, que são ortogonais a essa elipse, a todas as elipses. Eu consigo achar um campo de vetores perpendicular a essa elipse. Basta eu tomar a seguinte função, f de xy igual a 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado, que essas elipses são o que dessa função? Se eu igualei a constante, curva de nível. Então, essa família de curvas são curvas de nível. Eu consigo achar vetor perpendicular à curva de nível. Quem são os vetores que têm a propriedade de serem perpendiculares às curvas de nível? Gradiente. Então, eu calculo o gradiente da f, que ele é dado por 4x, quando eu derivo em relação a x, e 6y quando eu derivo em relação a y. Esses gradientes são ortogonais às curvas de nível. Eu quero achar uma curva gama de t, a tal trajetória, x de t, y de t, que seja ortogonal à curva de nível. Quem é ortogonal é o gradiente. Então eu quero achar curvas que são paralelas aos gradientes, cujos vetores tangentes são iguais ao gradiente. Então eu quero achar uma curva tal que o gama' seja paralelo ao gradiente. Perceberam a história? Eu tenho curvas, eu tenho uma família de curvas, eu quero achar outras curvas que são ortogonais. Estão sempre na perpendicular. Como eram curvas de nível, quem está na perpendicular é o gradiente. Então eu quero curvas que vão na direção do gradiente. Curvas cujo vetor tangente é paralelo ao gradiente. Então eu quero curvas paralelas ao gradiente, que é 4x, 6y. Dizer que aquele vetor é paralelo a esse é a mesma coisa que dizer que o gama' é perpendicular a menos 6y e 4x. Paralelo a um vetor é perpendicular ao vetor que você inverte, troca a ordem e troca o sinal. Porque esses vetores são perpendiculares. Só fazer o produto escalar que dá zero. Então o que eu quero mesmo é que o gama' seja perpendicular a isso. Gama' perpendicular quer dizer que o produto escalar é zero. Então o que eu estou procurando é uma curva tal que o x' vezes menos 6y mais o y' vezes o 4x dê zero. É isso que eu gostaria de resolver. Uma curva cujo vetor tangente seja perpendicular a isso. Oi. Você calcula o gradiente, mas se o gradiente é perpendicular a 1, ele não é perpendicular ao gama'? Não. Vamos de novo, turma. Passos das ideias. Vários passos que foram dados. Não vamos confundir as coisas. Eu tenho uma família de curvas que são as elipses. Eu quero achar uma outra família de curvas que são perpendiculares às elipses. Essa é a gama que eu estou procurando. Aí eu descubro que o gradiente é perpendicular à elipse. Como eu quero que a minha gama seja perpendicular à elipse, ela é paralela ao gradiente. Onde eu escrevi x' e y', eu escrevo agora dx. E eu resolvo a seguinte equação diferencial. Menos 6y dx, 4x dy igual a zero. Observe que o problema não é exatamente o mesmo. Era um problema de curvas e campos de vetores, e eu na última linha escrevi uma equação diferencial de ordem 1. Resolvendo esta equação diferencial, as curvas que eu vou obter são as soluções daquele problema.
E esta é a ligação entre esse problema de trajetórias ortogonais com equações diferenciais. Na verdade, é o mesmo problema com o qual eu comecei o curso de equações diferenciais, motivando equações diferenciais com o problema de campo de vetores. Então, para resolver esse problema, eu tenho que resolver essa equação diferencial. Essa equação diferencial aqui está com variáveis separadas, é fácil de resolver. Isso aqui agora divide e multiplica. Dá para simplificar dividindo por y, vai ficar aqui dy sobre y. Dá para simplificar um 2, fica 2 e fica menos 3. Dá para dividir por um x, fica menos 3x dx. O problema bem simplificado fica isso. Daí integral de menos 3x dx mais integral de 2 sobre y dy igual a 0. E eu chego na expressão ln do módulo de 1 sobre x3, porque a integral vai ser do ln, vai dar ln do módulo, só que tem um menos 3 multiplicando, entra como expoente negativo menos 3. E mais ln do y quadrado, esse 2, integral ln do módulo de y com y quadrado, igual a constante. Isso fica ln de y quadrado sobre módulo de x ao cubo igual a constante, tomando exponencial, y quadrado igual a uma constante vezes módulo de x ao cubo, sendo que essa constante, quando eu tomo exponencial, fica uma constante positiva, que me permite tirar o módulo do x, colocar uma constante qualquer, x ao cubo. Vai ter que ser sempre positivo mesmo, porque o y está ao quadrado. Então, só tem solução quando o x, o C2' é positivo. E, bom, essa constante pode ser negativa no pedaço x negativo e positiva no pedaço x positivo. E essas são as curvas que têm a propriedade que nós procurávamos. Tá certo? Tudo bem?